Olá, bom dia, graça e paz a todos os eleitos e escolhidos do Senhor. Você que me acompanha no Pastor Leonardo, Pastor Léo, faça um favor para mim, já curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e também se inscreva no canal, que é muito importante você se inscrever para que o canal cresça cada vez mais. O nosso canal é um canal diferente, é o canal da graça de Deus, onde nós estudamos vários temas pró-reforma protestante, defendida pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo, o nosso bispo primaz. Então, curta, compartilhe e se inscreva para o crescimento do canal da Graça de Deus, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto fundamental, é importante você conhecer, a salvação eterna. O crente pode perder a salvação ou o crente não pode perder a salvação? Se o crente pecar, ele perde a salvação? Ou ele é punido por Deus e não perde a salvação? A bondade de Deus não é retirada. Então vamos esclarecer algumas questões, algumas dúvidas a respeito da salvação do cristão. Eu quero começar com o apóstolo São Paulo no livro de Hebreus capítulo 10, versículo 14, que diz assim, preste atenção. Porque, como a única oferta na cruz do Calvário, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O apóstolo São Paulo deixa bem claro que a oferta na cruz do Calvário do Senhor Jesus, ele nos aperfeiçoou. Este aperfeiçoar significa nos salvar, nos limpar, nos redimir de uma vez por todas. Eu não toda hora vou ficar me redimindo, perdendo a salvação, ganhando a salvação, perdendo a salvação, ganhando a salvação. Não, não é assim. Não é assim. Com uma única oferta na cruz do Calvário, ele aperfeiçoou para sempre. Então nós fomos aperfeiçoados para sempre. Nos arrependemos de uma vez só. Não vamos ficar todo domingo se arrependendo. Eu percebo uma coisa, a pessoa peca na semana e se arrepende no domingo. Peca na semana e se arrepende no domingo. E fica nesse ciclo. Perde a salvação, ganha a salvação. Perde a salvação, ganha a salvação. Não. Não. O arrependimento é uma vez só. Me arrependi completamente e agora vou servir a Cristo Jesus, porque eu criei em Jesus Cristo, recebi Ele como Senhor e recebi também a minha salvação, a primeira graça. Daí agora, se a pessoa eventualmente cometer um deslize, que pode acontecer, ela vai pagar isso na carne dela. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina, açoita e corrige, mas jamais tira a salvação. Nós temos o livre-arbítrio para tomar nossas decisões. Por exemplo, eu tenho um livro aqui de uma filósofa, Hannah Arendt. Eu leio também livro de filosofia, de história, porque eu sou professor também de história e de geografia, então eu sempre estou lendo. Tem um livro aqui de Hannah Arendt, que é um grande livro, fala sobre o antissemitismo, o imperialismo e o totalitarismo. Muito interessante esse livro. Eu também tenho esse livro aqui, o Tratado das Doutrinas da Graça de Deus do Apóstolo. Eu tenho o livre-arbítrio para escolher. Ou leio o Apóstolo Miguel Ângelo, que é a minha leitura de cabeceira, ou leio Hannah Arendt. Eu leio os dois ao mesmo tempo. História, filosofia e doutrina da graça de Deus, que me alimenta todos os dias. Deus vai interferir nisso? Não vai. Deus não vai interferir nisso. Então eu tenho o livre-arbítrio para decidir o que é certo e o que é errado. Agora, a salvação eu não tenho o livre-arbítrio. Ele aperfeiçoou para sempre, foi ele que me escolheu. Então, desde antes da fundação do mundo, Deus disse que daria aos seus filhos a vida eterna. No livro de Tito, você pode acompanhar comigo Tito, livro de Tito, lá no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, livro de Tito, vamos ver aqui, é um livro interessante esse livro de Tito aqui. Ele fala sobre isso.
Tito, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é de quem? Que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. Paulo diz aqui que ele foi enviado para pregar a graça, e a salvação é Deus que dá. Deus não tira a salvação de ninguém. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu uns para serem salvos e outros foram determinados por Deus para serem perdidos. Ele escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Isso é soberania de Deus, e essa salvação não se perde. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Olha só, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Olha, está aqui, ó. Vou até aqui marcar na minha Bíblia, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé, na verdade. Escolheu ou não escolheu? Escolheu. Então como é que a salvação se perde? Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação não se perde. 2 de Timóteo capítulo 1, versículo 9. Segunda carta a Timóteo capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra do Pai: olha, que nos salvou. Salvou ou não salvou? Claro que salvou. Como é que ainda existem pregadores que dizem que a salvação se perde? Como? Como? Não pode a salvação se perder. Seria um Deus mentiroso. A salvação é um dom de Deus, é irrevogável. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Então, pela Bíblia Sagrada, a salvação não se perde. Não se perde. Se eventualmente um crente deslizar, ele vai receber o açoite de Deus, a correção de Deus e a disciplina de Deus, inclusive a morte prematura, se ele não se endireitar. Então, pastor, o que crê em Cristo Jesus jamais se perderá? Jamais. João 3, 15 e 16. Olha o que diz aqui, ó. João, livro de João, capítulo 3, versículo 15 e 16. Estou te dando vários versículos bíblicos interessantes. Olha aqui, ó. João, capítulo 3, 15 e 16. Ele fala sobre isso. Olha lá. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 15 e 16. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, esse mundo aqui é o mundo dos salvos. Deus amou o mundo ocumene, não é qualquer mundo, é um tema que nós vamos discutir um pouco mais à frente. Deus amou o mundo dos salvos, o mundo ocumene, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 5, 24. Olha que eu estou te dando vários versículos. João 5, 24. Em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você percebeu, meus amados? Você percebeu? Quantos versículos que falam que a salvação não se perde? João 6,37. João 6,37. Anote aí. O que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. João 6,39. Sabe o que diz? A vontade do Pai é que eu não perca ninguém. João 10, 27. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Então está aí os versículos.
A Bíblia Sagrada é um livro dos livros, é um livro por excelência, não pode mentir. Então, resumindo todo o nosso estudo de hoje, a salvação não se perde. Se a salvação se perdesse, eu já estaria perdido, todos nós estaremos perdidos, porque às vezes a gente peca até em pensamento, não é verdade? Não é verdade? Peca até em pensamento. Se pecar perde a salvação, todos nós estaríamos perdidos. Tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até mais.